Boa noite, Kaoma, boa noite todo mundo aí que está online. Vamos para o nosso estudo bíblico, né? Olha aqui, gente, essa aqui é a apostila, você pode ligar na TV Novo Tempo lá, pedir isso aqui, é gratuito, tá? Ó. Revista Esperança, Novo Tempo. Eu não sei qual que é o telefone que pede, mas põe lá na internet que você acha. Ó, tá aqui, ó, Guia de Estudos da Bíblia. Onde é que tá aqui? Eu pensei que estava gratuito, mas aqui é dado, eles enviam para pessoal, sabe? Mas a sua tá comigo aqui, calma, eu vou levar para você. Tem que combinar de eu ir aí na sua casa. Tá bom. Tá bom? Tá. Nós estamos no estudo número 3, né? Que é o capítulo 2. Então agora sempre vai estar atrasado, porque o capítulo um foi no estudo 2 e o primeiro estudo foi um estudo genérico, né? Vamos hoje estudar isso aqui, ó. A estátua, né? É uma estátua assustadora. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí. A gente orou antes, né? Se você ligou aí, já tinha passado a oração, faz a sua oração aí. Acaba dando o cheirinho dela já. Um beijinho, né? Na Bíblia. Bênção demais. Vamos lá para Daniel, capítulo 2, verso 1. Daniel 2, verso 1. O capítulo 2, olha só para a gente poder contextualizar. No capítulo 1, Daniel foi preso lá em Jerusalém, a cidade foi destruída, ele foi maltratado, levado lá para Babilônia, capado, né? E aí ele decidiu firmemente não se contaminar, e aí ele se alimentou de legumes e água, e buscou ao Senhor, e se transformou no maior sábio da Babilônia, conselheiro do rei, e agora vem o capítulo 2, quando o rei tem um sonho. Vamos lá, 2 verso 1. Lê pra gente. A pergunta é, ó, o que aconteceu com Nabucodonosor, rei de Babilônia, no segundo ano do seu reinado? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles, eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então, olha só, ele teve um sonho assustador e pediu para todos aqueles sábios do capítulo 1, que ficavam comendo as finas iguarias, para eles virem falar com ele e decifrar o sonho dele, né? Um sonho angustiador. Os reis tinham muito isso, né? Eles se sentiam deuses, então eles achavam que tudo que eles sonhavam, viviam, era muito importante, né? Mas Uhum. aí, ó, o que ocorreria aos sábios se não revelassem o sonho? Então, a gente vai ver aqui o conflito do bem e do mal e as capacidades, né? Os dons. Porque revelações é um dom de Deus, né? Não basta você ter um curso, sei lá, fazer um curso aí com algum famoso, né? Como revelar sonhos. Isso é uma coisa que vem de Deus. Mas vamos lá, capítulo 2, verso 2, 3, 4, 5. Lê pra gente aí. O 2, 3, 4 e 5. É. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe-os rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados e vossas casas serão monturo. Seria um monte de pedra, né? Um monturo de pedra. Olha só, eles queriam que o rei falasse a interpretação, porque até hoje, assim, esses videntes, tal, o que eles fazem? Eles pegam informação que você tem e eles aproveitam a informação sua e acrescentam e inventam em cima, né? Então, você vê, hoje aconteceu com um amigo meu. Ele, ele tem uma avó que perdeu o filho, né? O tio dele. E ela perdeu ele em 94, sabe? 94. Só que a casa antiga, tal, ela não mexeu muito no quarto e parece que fez uma reforma agora. Mas quando foi fazer reforma, ela falou para os pedreiros, né, ou para o chefe deles, que ele era o quarto do filho dela, que ele morreu, que ela nunca foi curada disso, que ela tinha muita saudade dele e tal. Aí os pedreiros chegaram para trabalhar com essa informação
e começaram a dizer que o filho apareceu no quarto, que ele falou que estava preso nesse plano, precisava de ajuda e tal. Então, sempre os encantadores pegam uma informação conhecida para usar contra a pessoa. Então, rei, me fale qual é o sonho, né? Porque é muito mais difícil você ter que adivinhar o sonho da pessoa na cabeça dela. Não é pra você acordar de manhã e falar para sua irmã: olha, tive um sonho muito estranho. Chuta o que que é. Qual é a possibilidade da pessoa acertar exatamente o sonho? 0%. Nem. Pode ser qualquer coisa. Você pode ser com um sapo que falava ou uma pipoca que explodia. Qualquer coisa, entendeu? Então, esse era o fato. Eles queriam informações para se fazer dividendos, né? Agora só, no versículo 10 e 11, eu leio para você. Olha o que eles falam para o rei aí. Ó. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ao caldeu. As coisas que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Quando eles foram ameaçados de morte, calma, aí eles espirraram, olha, essa informação aí, ó, nenhum homem pode dar, nenhum mortal, só os deuses. Então, eles já falaram, é impossível. Ainda falaram assim, ó, nenhum rei até hoje pediu isso. É nesse contexto que Deus aparece, sabe? Isso é uma coisa de Deus. Deus sempre espera o ser humano falar assim, ah, impossível. Aí ele fala, então tá bom, vou mostrar como é que é, porque para Deus não há impossíveis, né? Então ele entra aí, né? Olha a pergunta 3, ó. Como foi revelado a Daniel o sonho do rei e a interpretação? Lê para nós aí o 19 até o 23. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem manda, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e ele mora à luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Olha só, calma que interessante. Ele recebe a revelação do sonho e a interpretação. E ele não se envaidece, né? Ele fala, olha, e ele até dá spoiler aqui. Ele fala que Deus que põe rei e tira rei. Olha o que ele fala na oração. Ele controla os tempos, é Deus que revela os mistérios, é Deus que manda a chuva, que dá sabedoria, dá poder. Esse é um mini salmo, a gente fala que é um salmo dentro de Daniel, um salmo da onipotência de Deus e um salmo de reverência, onde a gente orar isso aqui, repetir essa oração é um salmo de dependência, né? É Deus que faz tudo. Então, Daniel chegou lá, queria que você pensasse nisso, ó, 17 anos de idade. Eu lembro quando eu tinha 17 anos de idade, como eu achava que sabia tudo. 17 anos eu era tão sabidão, né? Sabia nada. É, Mas aí Daniel chega lá com 17 anos, longe de casa, sem o reino agora, porque ele era príncipe, agora não é mais nada, jogado lá no palácio, jurado de morte, porque ele também ia morrer se não falasse, né? Porque todos os sábios iam morrer. Agora Deus fala com ele pela primeira vez. Olha que interessante, primeira vez Deus fala com ele sobre sonhos. Ele não era ainda o Daniel que a gente conhece, né? Então ele fala assim: Deus, obrigado, você é o Deus dos deuses e tal. E Deus escolhe ele para isso, né? Vamos ver então aqui, ó, o que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Então vamos entrar no sonho para entender aí qual que é a questão profética. Deixa eu pegar uma caneta aqui. A minha sala tá engraçada. Eu boto uma caneta por semana aqui, ó. Já subiu de novo. Eu vou lançar um decreto real que quem pegar a caneta vai se encontrar com os sábios da Babilônia. Meu Deus, mais uma caneta sumiu, gente. Não é possível. Eu acho que eu tenho uma aqui na minha bolsa. Espera um pouquinho. Eu quero sublinhar aqui que eu vou fazer isso tudo daqui a pouquinho. Gente, eu aconselho você que está em casa assistindo aí, Roma, a sublinhar esse pedacinho, que vai ser agora, nós vamos entrar na parte mais profética, né?
Eu acho que não foi aqui, quer ver? Mas tá bom, se não tiver. Tem até um ovo aqui, ó. Mas não tem uma Ó, caneta que é bom. Mas tá bom, vamos lá. Verso 31 a 33. Ah, não, mas eu quero ler um textinho antes aí, que eu acho tão bonito, e ele não pede para ler. É o verso 27. Eu vou ler para você aí. Respondeu Daniel na presença do rei. O mistério que o rei exige, nem encantador, nem mago, nem astrólogo pode revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e a visão da tua cabeça, quando estava no teu leito, são essas. Então ele vai agora revelar. Mas você vê que ele fala assim, ó, há um Deus no céu que revela os mistérios. Aqui é um capítulo que acaba com cartomante, acaba com cigana que lê a mão, né? Eu te contei a história da cigana que lê a minha mão uma vez? Contei para você? acho que não. No outro estudo? Não? Acho que não. Então vou contar para ilustrar aqui, para quem também está em casa, ficar a lição. Eu estava na rodoviária em Brasília, e lá em Brasília a rodoviária funcionava até meia-noite, aí parava os ônibus. Eu estava quase no último ônibus. E lá tinha uma loja de pastel chamado Viçosa, que era assim. Antigamente, bem antigamente, não sei se da tua época isso aí, tinha um vale transporte. Agora, como é que pega ônibus agora? Eu acho que é um cartão agora, né? É no celular, como é que é? Cartão ou QR Code? QR Code, né? Então, eu tinha um vale transporte de papel, era uma cédulazinha pequenininha assim. E a Aham. gente dava pro cobrador. Acho que nem tem cobrador mais, tem? Não, né? Tudo automático. Não. Então, o cobrador. Só que assim, a gente recebia um monte de vale e não usava todos. Aí o que eu fazia? Eu trocava um vale transporte por um pastel e um suco. Então eu trocava pastel e suco, ia comendo e aí pegava o ônibus. Só que nessa noite, eu peguei o suco ali, o pastel, abri a pontinha do pastel para sair aquele ar quente, né? E nisso chegou uma cigana. E eu tava com o troco ainda, porque eu dei o vale transporte, mas sempre sobrava R$ 1, porque era bem barato. Acho que era um pastel caldo de cana, era R$ 1. E o vale era R$ 2, então sobrava. Eu tava com a moeda de R$ 1 na mão, botei o suco assim na mesinha e tava com o pastel. A cigana pegou minha mão e falou assim: Eu vou revelar o seu futuro. Eu falei: Não, não precisa. Eu falei assim: Eu vou revelar. Aí pegou a moeda assim, apertou, falou: Fecha a mão. Eu fechei a mão. Aí ela falou assim: ó, É o seguinte. Aí começou a falar um monte de coisa para mim e falou: E você vai saber que tudo que eu falei é verdade quando essa moeda aparecer de novo para você. Aí eu abri a mão. Quando eu abri a mão, a moeda tinha sumido da minha mão. Eu peguei aquele pastel e saí correndo que nem um louco. Assim, eu corri, 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 corri. Sabe quando você fica assim, tenso, assim, ó? Arrepiado, você correndo, assim, correndo. Deixei até o suco, o caldo de cana para trás, saí só com o pastel de queijo na mão. E lá na frente eu parei, tomei ar assim, falei, meu Deus, que coisa louca, sumiu a moeda, né? Aí eu fui acalmando, fui comer meu pastel. Quando eu mordi o pastel de queijo, eu olhei lá no fundo do pastel. Sabe o que tinha? A moeda. Queijo. Era pastel de queijo. Mas você vê, calma, e tem uma tendência nossa de imaginar que podia aparecer moeda, mas a moeda teria Sim. que atravessar o pastel para entrar no queijo. Não é possível isso, sabe? Teria que ser um truque muito bem feito. E, na verdade, ela apertou a moeda aqui. E na hora que ela tirou, eu senti a moeda, a pressão, mas ela tinha roubado a moeda minha já, lá no começo do negócio. E quando acabou a pressão, eu abri a mão, a moeda tinha sumido, né? É um truque antigo. Então não tem como. As cartomantes, videntes, não podem revelar nada. É tudo, né? É crendice. Mas há um Deus no céu que não só conhece o futuro, mas cuida do futuro também. Ele pode escrever parte do futuro, porque ele está no controle das nações, né? Vamos lá, lê para mim o verso 31 a 33. Vamos ver o sonho lá. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze,
as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, hum, E em os parte. pés em parte de ferro e em parte de barro. Ok. Então, tá aí, ó. Visão é basicamente isso que eu coloquei no computador e no celular, para quem está em casa ver, ó. Cabeça de ouro, peito. Tá até melhor se vier aqui assim, ó, fica melhor, que a cara aqui tá melhor, ó. Tá vendo aí, ó? Só que aqui aparece a Aham. cabeça, o peito de ferro, bronze, aí, não, o peito é de prata, né? Aqui é bronze, aí ferro, e os pés de ferro. E de barro. Só que aí acontece o final, né? O verso 34 e 35. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como uma palha da eira no estio. E o vento os levou, e deles não se viu mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Essa aqui foi a visão. Agora pensa, você não conhece nada de Bíblia e você tem essa visão aí. A cabeça de ouro pode ser qualquer coisa. Pode ser o Lula, pode ser o Trump, pode ser o rei da Croácia, o Putin, pode ser. Cabeça de ouro pode saber o quê? Pode ser um carro, pode ser qualquer coisa do mundo, qualquer coisa nesse universo. Mas você percebe, Calma, a riqueza de detalhes que Daniel dá do sonho que estava na cabeça da outra pessoa. Só Deus, né? Bem-vinda aí, Josi, bem-vinda Ana Laura, bem-vinda Lorelaine. O pessoal está chegando aí. Vocês chegaram aí, nós estamos no capítulo 2 de Daniel, tá? Vendo a estátua. Vamos então ver a explicação, tá? Pega aí o capítulo 2 verso 36. Lê para nós aí, Calma, por favor. 36? 36, na verdade, o 37, né? Vai lá, vamos ver um de cada vez. Começa assim, 37 e 38. Tá, do 36 ao 38? 37 e 38 só. Tá. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Então, quem é cabeça de ouro? O O rei da rei. Babilônia. Não só o rei Nabucodonosor, mas a Babilônia. Está aqui, ó. Babilônia é um reino que ficou de 605 a.C. até 539. Esse aqui é o período da Babilônia. Nabucodonosor representando o Império da Babilônia, era a cabeça de ouro da estátua. Né? O ouro era o símbolo muito bom, bem apropriado da Babilônia, porque era muito rica, né? Só que olha o verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. Então, depois do reino de ouro, viria outro reino, o de prata, e depois um reino de bronze. O reino de prata, depois que a Babilônia caiu, veio o reino Medo-Pérsia, que foi lá de 539 até 331. Isso aqui a gente sabe pela história. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, gente. Minha próxima aula já chegou aqui. Eu falei, espera aí, vocês chegaram cedo demais. É 8h15 só. Mas aí, depois deles, vem um reino um pouco menor, mas um reino que foi 331 até 168 a.C., a Grécia. Diz assim, ó, pega lá o 30, o 40 agora. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, olha só, depois do de bronze vem o de ferro, que é Roma, né? Um reino grande, ó. 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Isso aqui a gente sabe pela história do mundo, mas olha só, Daniel estava vivo quando veio o Medo-Pérsia. Nós vamos estudar juntos aqui o capítulo 5 e nós vamos ver a queda da Babilônia e a chegada da Medo-Pérsia, Dario e Ciro, que é um império duplo, né, com os dois braços, dois
dois reinos juntos, né? Medo e Persa. Então a gente vai ver até aqui. Só que na Bíblia, nós vemos a Grécia sumindo e Jesus morre no período de Roma. Então a gente vai ver até Roma. Então a Bíblia vai até Roma. E depois que a Bíblia para de ser escrita ali no ano 100, nós vamos ver Roma dividida nos 10 reinos da Europa, que são 10 dedos, né? Parte de ferro e parte de barro. Já reparou, Calma, que alguns reinos da Europa são mais fracos, outros mais fortes? Pensa só, se fosse uma guerra entre Portugal, vamos pegar um pequenininho aqui, Inglaterra. O que você acha que daria? Inglaterra. Porque é um reino muito forte. Aí você vê um país um pouco maior, a Espanha, fosse enfrentar tipo a França ou a Alemanha, são reinos mais fortes. Então tem reinos fortes, mais fortes, menos fortes, e eles tentaram se juntar, mas como o ferro e o barro não se juntam, eles também não se juntaram. Olha a forma que eles encontraram para se juntar. Olha, pensa só, Daniel está falando isso 600 anos antes de Cristo. O que nós vamos ler agora aconteceu no ano de mil e pouco, ali, 1300, 1400, 1500, no nosso, quando o Brasil foi descoberto também, né? Quer ver? Pega aí o verso 40, não, 41 a 43. 41 a 43. É. Quanto ao que quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em partes de barro de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Então você vê na história, né? Ah, o rei da Espanha casando com a rainha de Portugal, sabe fazer aquelas junções de casamento? Só que nunca se juntaram. Os reinos da Europa, até na última atualidade, fizeram aquela União Europeia, pensaram que ia voltar a ser um reino só, mas a Bíblia disse que não volta. Aí já a Inglaterra já saiu já da União Europeia, assim fica. Eles não se juntam. Isso é profético, certo? Então, aqui, você vê no capítulo 2 a história de todos os reinos da Terra até os dias de hoje. E você vê que depois dos 10 reinos da Europa, não teve mais nenhum reino mundial. Você vê que tem os Estados Unidos, que não manda no mundo, eles são só os Estados Unidos, eles são poderosos, mas não são um reino que as pessoas têm que mandar imposto, têm que bater continência. Estão lá. Você tem a China que está crescendo, mas ela é o reino dela. Ela não se mistura Sim. com. Ela não manda na Rússia, não manda no Brasil. Está todo mundo dividido, não tem mais um reino. O próximo reino será o reino de pedra. Vamos ler lá? 44, eu leio 45. Alguém mais aí quer ler? Tá aí, ó. Alguém tiver uma outra voz, a gente dá uma oportunidade para vocês. Senão eu leio aqui. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então, olha, foi duro para Nabucodonosor ouvir isso aqui, que o reino dele ia cair, que ia vir outro, e que o reino que ia vencer, que reino ia vencer no final? O de Daniel. Parece que Daniel foi meio propenso. É, Mas Deus que deu o sonho já enviou Daniel para poder interpretar, né? Até sim. aqui, desses elementos e tal, e reinos, alguma dúvida? Não, Não? Então vamos lá. Aqui a pergunta. Ixi, tem um bocado de texto aqui, mas é tudo que eu expliquei já. O clímax do sonho, né? É essa parte que a gente leu aí, né? O Deus dos céus dará um reino que não vai se fazer, um reino que não acaba. Nos dias desse rei, né? Nós estamos vivendo esses dias, calma. Estamos vivendo assim o final dos tempos, né? Já acabou toda a visão já. Não tem muito o que acontecer. Essa pedra sim. simboliza a volta de Cristo, que vai derrubar tudo, vai acabar com todos os reinos,
e essa confusão que está, né, nesse mundão nosso velho, e vai desfazer todos os poderes, e esse reino vai durar para sempre, né? Agora, olha que interessante. Eu vou ler aqui na apostila, eu vou botar aqui que está aqui, né, para você ver os reinos, os 10 reinos divididos, uma coisa legal isso aí, ó. Porque isso é importante para o capítulo 9. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Os Burgulhões na Galácia, os Suevos na Espanha, os Vândalos na África, os Ostrogodos na Polônia, os vários bandos de mercenários elos que levantaram Odoarco ao trono da Itália, os francos, os saxões ainda perseveraram nos erros do paganismo e os francos obtiveram a monarquia da Gália para sua submissão ao exemplo de Clovis. Então isso aqui, ó, é história pura. Só que esses nomes depois foram adaptados, né? Você vê, os suevos viraram os espanhóis, né? Os Aham. francos, os franceses, tal. Só que você vê alguns nomes que não existem mais, ó. Os vândalos na África e os ostrogodos, apesar a Polônia já existir ainda, 3 reinos vão cair. Lá no capítulo 7 chega a notícia que 3 reinos vão cair. Então nós vamos estudar isso no capítulo 7. Por que acontece? No livro de Daniel, e em todo livro profético, funciona assim. Deus dá uma visão, ok, você entende. Aí dá uma segunda visão parecida com a primeira, só que ele dá mais detalhes e aprofunda a visão. Ele dá uma terceira visão e aprofunda mais ainda. Então, no capítulo 7, nós vamos entrar mais fundo ainda na visão do capítulo 2. Por isso é importante dar cada passo de uma vez e entender bem cada visão. Então, nós temos aí 4 reinos e um reino dividido. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E aqui Roma dividida, certo? Então nós vamos parar aqui e no capítulo 7 vamos entender esses reinos divididos, são 10 reinos divididos, como acontece a queda deles, o surgimento da besta, é bem legal mesmo, Daniel, tem muita coisa. Agora a pergunta que ele faz aqui para gente, nesse aquecimento profético. Pergunta. Vou abrir também aqui para te ler a pergunta, já fiz isso para isso, né? Para você ver comigo, a minha decisão. Ficou bem iluminado aqui, misericórdia. Acho que não dá para ler, não, mas ó, entregarei minha vontade a Deus para que Ele conduza a história da minha vida. Assim como Deus cuida da história do mundo, quer você, Kaoma, Josiane, Kelma, todos estão aqui, que Deus conduza a história da sua vida. Sim, Como é bom, né? Você vê, Nabucodonosor, aquele todo poder que ele tinha, não tinha controle de nada, né? Era dono do exército, dinheiro, mas não estava no controle. A gente, na verdade, calma, não sabe se vai acordar amanhã, né? As pessoas falam assim, sim, não, amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você não sabe nem se vai acordar amanhã. Então, assim, é muito bom ter a nossa vida nas mãos do Senhor, sabe? No controle de Deus. Segunda pergunta. Você que está em casa aí responde também, ó. Não temerei o futuro, pois cada. Não, pois. Tá feio, hein? Pois nada pode fugir ao controle divino. Você confia no Senhor, você não vai temer, vai confiar nele? Amém? sim. Amém. Amém. E por último, esperarei com alegria o dia em que essa pedra, né, a volta de Jesus, será lançada sobre a terra e fará novas todas as coisas. Amém? Amém. Eu vou esperar esse dia, eu espero muito esse dia, sabe? Espero muito, porque só ela mesmo para acabar com toda essa confusão que nós estamos vivendo aqui, né? Não Sim, sei se você viu, eu vou terminar com isso, o pessoal que está em casa assistindo também. A polêmica não, mas assim, a grande momento que aconteceu no reality show de música gospel, uma menina que cantou uma música sobre Marajó. Então, assim, o programa estava meio assim, mais ou menos, tal, assim, não era um estouro o programa, era um programa legal, só que meio gospel e tal, não era um, como é que chamava aquele lá da Globo? Ídolos, não, Ídolos era do SBT. Sei lá, um programa de música que tem para escolher os melhores lá, não The sei. Voice. The Voice, obrigado aí, Kelma, valeu aí, a produção falou aqui, ó, The Voice, não era o The Voice. Só que aí, uma pessoa canta uma música,
para Deus, clamando por pessoas que estão na Ilha do Marajó. E essa pessoa ficou famosa, estourou, saiu nos jornais, televisão. A final desse programa bombou. Esse vídeo dela cantando, milhões de views. Porque quando Deus quer exaltar alguma coisa, levar uma informação. Sabe o que eu fiquei pensando, Calma, quando eu vi esse vídeo viralizando essa menina? Você assistiu, não assistiu ela cantando? Sobre Marajó? Assisti. Você vê, todo mundo assistiu. Se Jesus quiser que a mensagem dele chegue a todos os povos, num dia para a noite, ele consegue. Ele Sim. conseguiu que uma menina, nunca ouvi falar dela, todo mundo conhece, assistiu ela. E, ao mesmo tempo, ela pregou uma mensagem importante, né? A proteção das crianças lá de Marajó. E vou dizer mais, quando Jesus voltar, vai acabar tudo isso aí, essa venda de órgãos, venda de crianças, prostituição infantil, tudo vai acabar. Por isso que eu creio muito que a única solução desse mundo é a volta de Cristo, eu quero que ele volte logo. Você quer também? O quê? Vamos pedir por isso, né? Fecha os olhos aí, todos aí que estão assistindo. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, eu imagino, meu Pai, como Daniel recuperou a esperança após entender toda a história do mundo em uma visão. Ver que o Senhor estava no controle. Por mais que parecesse que Jerusalém tinha sido derrotado, Israel tinha sido pisado, ele viu o Senhor no controle. Nós também estamos vendo que, apesar deste mundo em caos, o Senhor ainda está no controle. Tudo que o Senhor profetizou nessa visão está acontecendo e muito em breve vai ser terminada essa visão com a tua vinda e nós aguardamos. Senhor, prepara o coração de cada um de nós. Prepara a vida da Kauma, prepara a minha vida, a vida da Josi aqui, a vida da Kelma, a vida dessa pessoa que está assistindo em casa, para que ele aguarde esse dia tão maravilhoso ao teu lado, Senhor. Volte logo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deixa eu desligar e falar mais uma coisinha aqui. Gente, quem está assistindo aí, até semana que vem, terça-feira, às 9h30, capítulo 3, Fornalha Ardente, vai ser muito bom. Valeu!